entrar na história nossa, né, da nossa, Marlon diz assim, ô Marquinhos, esse negócio da gente escrever livro, eu escrever livro, você escrever livro, fica falso. Assim, fica assim muito nós, eu não quero isso. Então, me podou, né? Ele não queria que falasse assim, o nosso nome, para não parecer que a gente estava fazendo uma coisa para uma promoção, né? Depois veio o fato dele ser obrigado a ir para a política, porque com o crescimento da fundação, como se estivesse fazendo uma casa, né? Colocasse um andaime e a casa vai embora e o andaime não vai embora para a casa. Então o povo falava, olha, você tem que partir para a política. E ele avesso a política, a ponto de falar, não, eu sou deputada, eu não gosto de política. Falei, então se você não for, eu vou. Foi quando o Manuel decidiu a ser deputado, foi dito, eu vou me candidatar. Mas se a coisa depende de entrar na política, eu entro. Aí ele resolveu, se candidatou, começou então a ficar mais preocupado ainda de nada de promoção para ele, né? Para não confundir uma coisa com a outra. Ele, um idealista como ele é, infelizmente, naquele tempo ele ainda respeitava muito o deputado, ele era muito respeitado, né? Mas ele tinha aquelas preocupações de ordem assim, com referência a comentários, que estava utilizando isso, aquilo, nada. Nós tínhamos, a escola tinha um avião, né? Quando ele começou entrou para a política, nós compramos um avião para nós. Né? Ele falou, vou comprar um avião. Eu falei, não vou comprar. Porque eu não entro mais no avião da escola, que tem para a escola, né? Para visitar os municípios onde eu faço política. Então eu tenho que ir no avião nosso. Fizemos sacrifício, hipotecamos a casa, um sacrifício tremendo, e compramos um avião. E mantivemos esses aviões a vida toda, né? Até ele acho que nos últimos tempos, o aviãozinho da escola voltou para a Secretaria do Interior, foi uma data da dona Darcy Vargas para ele, porque nós fomos para o Rio para ele ajudá-lo lá naquela zona do Cristo Redentor. Então quando acabou aquela audiência, né? Ela falou, coronel, eu não posso, não sei como vou pagar o que o senhor fez pelo nosso trabalho aqui no Rio, o senhor me ajudou tanto, e eu tinha vontade de oferecer alguma coisa para o senhor, mas não tem condição. Ele disse assim, não, a senhora pode me ajudar, sim. Então, olhou assim para ele, né, no frango, e falou assim, a senhora vai me dar um avião. Ah, não, ela pegou aquele susto, até sentou, né? Um avião? Lá no aeroporto, tem no Salgado Filho, né? Tem os aviões lá, vieram da Inglaterra, são os Pipers, e a senhora telefona para o ministro, acho que é o Auro Ribeiro, telefona para ele e a senhora vai conseguir esse avião. Ela telefonou na mesma hora, o ministro deu a resposta para ela e ela falou, o senhor já pode voltar no avião. E nós viemos embora no avião da escola. Mas na hora lá ele falou que o avião seria da Secretaria do Interior, porque a escola naquele tempo estava subordinada à área operacional. Então ficou esse avião a vida toda. Quando ele saiu deixou esse avião, o avião foi entregue à Secretaria do Interior, na ocasião uma viagem pelo interior, encheram o avião de caixa de cachaça aí em Curvelo, o avião caiu. Quase não sabia disso, não. Fez tanto pelo avião. Meu pai lá no Carinhanha, eles falavam, era o Anjo Verde. Porque onde ele passava, ele deixava favores, né? Era levando menina doente de um lugar para o outro, era uma pessoa doente, era uma pessoa que tinha sido acidentada, era uma pessoa já quase morrendo, aquelas viagens para todo lado, né? Então o aviãozinho era chamado Anjo Verde. Agora nós vamos arrumar um avião para o Reinaldo. Mas então Mas nós temos um gol aí que eu apareço. Então vamos começar assim, vamos fazer assim, faz de conta, você olha pra cá, porque aqui é o olho do espectador. Faz de conta que você está contando para as crianças da Caimatins, porque geralmente eu pego essas fitas e dou lá na Caimatins e eles ficam passando os lares. Não sei se estão passando, mas estão, né? Tá. Aí os novos, que não sabem, vão aprendendo através dos... Você pode começar dizendo que a Caimatins começou
com os alunos, com os meninos que saíram de Ozanam? É, Foi. Saíram todos de Ozanam? Não, os primeiros 18. Pois é, os 18. Não, parte do Ozanam e parte do albergue onde ele estava. Da cidade de Ozanam, nós saímos. Todo o albergue era lá. Nós viemos dos 18 de lá. Então você quer saber quem sou eu? Eu sou um dos 18 fundadores da Escola Caio Martins. Nós saímos da cidade de Ozanam, levado pelo então major da Polícia Militar, Manel de Almeida, com uma equipe. Era uma equipe que hoje a gente guarda no coração, com muita saudade, uma lembrança muito boa, porque eram elementos inteiramente dedicados a uma causa que estava surgindo. Ou seja, em vez de reconstruir na antiga Fazenda Santa Teresa um presídio, se construiu uma escola para menores desvalidos. Não eram menores de rua, nós não éramos menores de rua, nós éramos menores desvalidos. E a escola ele tinha uma finalidade de nos colocar na sociedade, nos sociabilizar. Conseguiu. Hoje a gente pode ver que poucos se perderam nessa caminhada de mais de 40 anos. Então, Como é que é seu nome? Meu nome é Raimundo Ângelo da Silva. Quantos anos você tem agora? Agora 57 para 58 anos. O que foi, antes do Caminhão chegar na escola, ele passou aonde? Antes de chegar na escola, nós passamos na casa do coronel, onde tomamos banho, fomos lavados, porque nós estávamos todos sujos, em petição de miséria. Trocamos de roupa e também passamos no Parque Municipal para tirar a primeira fotografia que está lá, com toda a equipe, aquele caminhão Ford, velhinho lá, que de saudosa memória, que devia estar no museu. Quando você chegou lá na fazenda, qual a impressão que você teve? A impressão nós tivemos de liberdade. E, inclusive, não foi só a impressão, nós ficamos livres para fazer o que bem quiséssemos. Nos 2 primeiros dias, pelo menos. Depois, tudo foi colocado em ordem, né? Mas nós chegamos, parecíamos gafanhotos. Até as folhas das árvores frutíferas, eu acho que nós arrancamos. Mas depois, tudo foi colocado em ordem. Quais eram os outros 11? Não, nós éramos 18. Quais eram os outros 17? É muito difícil lembrar de todos assim. A gente te ajuda. Mas eu tenho, por exemplo, um que sempre me chamou de irmão, o Edgar, que depois veio a falecer em Brasília, num atropelamento. Antônio Pereira, Agenor, me ajuda. Jaime. Zé Francisco. Joãozinho, Zé Francisco, Walter Luiz. Walter, Francelino, Eli, Jair, Brito. o Jaime, o Gerson, Geraldo Brito. Geraldo Brito, Orlando Amorim. Orlando Silva, né? Orlando Silva. Orlando Silva. Orlando Silva. Orlando Silva. E aqueles homens que estavam lá dirigindo o caminhão, depois eles ficaram como chefe de lá, o que eram? Aquelas pessoas que estavam lá. O que era o motorista, o sargento Edson, É. ficou depois, foi chefe do lar chamado Lar número 2, que fica bem próximo ali da igreja. Nós mais velhos, o coronel Almeida teve a preocupação de nos dar como moradia o primeiro lar. Chamou de lar número 1 e nós fomos para lá. E o interessante depois aquele lar, o mais velho, passou a ser o lar inicial, chamado lar inicial, onde todos, para ocupar um lar novo, passavam primeiro pelo lar inicial, que era uma sociabilização. A gente aprendia a usar um vaso, aprendia a sentar numa mesa. Era aquela primeira arrumação que a gente tinha. Como é que foi a primeira, assim, quando vocês chegaram lá, alguém deu obrigações para você, deveres, assim, alguém chegou e conversou com vocês, assim, ou nesse primeiro dia papai estava lá? Ele nos acompanhou.
Agora, depois, no segundo dia, se não me engano, que nós já tínhamos feito tudo que tínhamos que fazer, né? Tinha tido aquela sensação de liberdade, passamos a ter ordem. E o nosso chefe do primeiro lar foi o sargento Rubens Azalim, e ele tinha um apito. E convencionou conosco os sinais, silvio de apito. Então, quando ele dava um apito longo, a gente já sabia para onde ir, já entrava em forma também, já tinha uma certa ordem ali. 3 silvos de apito longo, a gente já sabia que era horário de almoço, horário de refeição. Então, tudo isso foi nos colocando nos caminhos certinhos. Você tem alguma lembrança que você possa contar para as crianças, como é que... alguma coisa engraçada que aconteceu naqueles dias, para os pequenos? Ah, coisa engraçada. A gente tem muita coisa engraçada, né? Eu, por exemplo, eu era extremamente gago. Falando aqui hoje com uma certa desenvoltura, mas eu era extremamente gago. E na turma tinha um diabinho chamado Eli. E sempre me imitava. E pegava na mão, puxava assim, e ficava qui. Aí aquilo para mim era uma coisa terrível, eu tinha que correr atrás dele. Mas veja, talvez uma das coisas mais importantes disso tudo é que eu consegui vencer essa gagueira sem nunca ir a um terapeuta de qualquer espécie. Não foi preciso. Todas as paúras, todas as minhas dificuldades, todas as angústias, eu procurei sempre, ou nos meus chefes. Coronel e Dona Márcia eram muitos amigos nossos, mas eu não tinha aquela liberdade de um filho chegar para o pai e abrir o meu coração. Mas eu procurei muita coisa nos livros. Foi lendo, foi escrevendo. Eu comecei a escrever e me lembro muito bem que até hoje dizem que eu redijo, apesar de ser matemático, que eu redijo com uma certa facilidade. Mas foi assim. O meu primeiro artigo escrito foi para o nosso jornalzinho, numa visita que nós fizemos ali, aquele bosque que tem lá até hoje, estudando aranha. E na volta eu escrevi um artigo sobre isso. Eu acho que eu estava nesse dia. Devia estar. E eles mostraram umas aranhas nos buracos. Era meu Isso. ponto preferido, era aracnídeos. Pois é. Ah, ela está pedindo para que eu contasse a história de um menino. Essa história é a força da oração, a força da oração que a gente teve quando Orlando Silva pisou num prego enferrujado e teve tétano. Ah, eu lembro disso também. E o Orlando Silva ele ficou num estado tal que foram na escola pegar o uniforme dele de lobinho para chegar no hospital da polícia aqui e enterrá-lo. Já achavam que ia encontrá-lo morto. E a esposa do sargento Rubens Azalim, que é o nosso chefe de lá, nos disse, olha, oração, e a própria Dona Márcia, oração de criança, Deus ouve muito. E houve uma consternação assim muito grande entre nós, e nós reunimos em oração, e o Orlando voltou para o nosso convívio. E foi muito interessante que o Orlando teve que reaprender tudo, a falar, a caminhar, tudo isso com o nosso auxílio. E nessa época, eu fiquei no hospital com ele e ele chamava mamãe. E eu então punha minha cabeça de lado para ele pensar que eu estivesse no colo da mãe dele. E então nós estávamos desesperados para o endereço que tinham dado dele para a gente localizar a família. Mas quem disse que ele localizava a família? Não localizamos. E foi aquele horror que ele ficou, dele morrer. E eu, Manuel, falava assim, você não fica aí, que aí ele passava assim, passava a mão. Eu fiquei lá a noite inteirinha. E para salvar uma criança com tétano é soro, né? Não
tinha dinheiro, a fundação não tinha, a fundação não, a grande A escola. grande, naquela época era grande a escola. Que ano que foi Não isso? tinha dinheiro. 1948. Isso é 1948. E então o Juscelino Manuel procurou lá no Hospital Militar uma ajuda, né? Para ver se, como é que, em soro. E o Juscelino falou, o que o menino tem? O Manuel disse assim, Juscelino não pode ser em 48? Lá no Hospital Militar, o Juscelino Era médico, é. O Juscelino disse assim, inúndio de soro. Inúndio de soro. Essa expressão a Manuel nunca esqueceu, né? Que ficou marcado e falou, não dá como, meu Deus, não tem Primeira como vez que eu comprar vejo uma soro. história humanista desse Mas tipo. foi salvo mesmo. Ele foi Salvo. Peraí, não é isso. É isso aqui. Choramos juntos lá. Nós choramos juntos. Porque Por isso que ela gosta de trabalhar. há coisas que Ia chorar. há coisas que E eu deixa aqui em casa e vai pra lá e nem tá aí de que eu tô viajando. Tem coisas que eu me lembro que ela jamais podia pensar que eu tivesse isso na Eu fiquei memória. emocionado quando ele, a observação dele, menino, como é que o Manuel era. E o Manuel falava, era norma nossa ficada. Ele falava, olhar para frente, que existe uma luz no fundo do túnel. Olha a sabedoria. Que às vezes a luz não é fácil, tá lá no fundo, mas vamos acompanhar até que a gente chega lá. A nossa vida. Engraçado, eu achava que essa expressão fosse da Revolução de 1964, esse negócio de luz no fundo do túnel. O que o Raimundo é? Não, ele sempre... Ele já falava isso O antes? horizonte dele era muito mais amplo do que qualquer pessoa podia imaginar. Ele tinha um discotinho de futuro, uma coisa É, amplo. fora do comum. Uma previsão, né? É. Como é que é esse negócio de olhar pra cima, pra frente, como é que era? Ele observava que quando menino, acho interessante a observação dele menino. Ele estava falando para mim hoje, quando eu era pequenininho lá na escola, eu observava que o coronel estava sempre assim, olhando para frente, e o coronel não olhava para os lados. Olha que coisa interessante. E realmente, o nosso lema aqui na casa, né? Da família. E isso é mentira, por exemplo, como é que era? Da família era isso. Ele dizia assim, olhar, existe uma luz no fundo do túnel. Olhando sempre para frente, até alcançar. E a vida toda foi essa, né? Sempre uma luz no fundo do túnel, uma luz fácil. Eu queria que você falasse sobre mentira, sobre roubo. Como é que ele agia quando encontrava o que ele tinha que chamar a atenção? Como é que ele fazia? Olha, isso foi uma coisa muito interessante. Nós tínhamos, logo foi fundada a Associação de Escoteiros. Nós todos éramos escoteiro e lobinho. E a máxima do escoteiro é que ele tem que prestar todos os dias uma boa ação. E nós tínhamos no lado da camisa uma fita que ficava de pendurado. E nessa fita tinha um nó. E esses nós iam dobrando desde que no dia a gente não fizesse a nossa BA, a nossa boa ação. Quando a gente fazia a boa ação, a gente ia para o chefe e dizia, olha, eu fiz uma boa ação, ele perguntava qual é a boa ação, vou verificar se é a boa ação. Aí desmanchava-se o nó. Então veja, foi uma maneira da gente estruturar, foi assim muito sutil. Castigo, nós éramos castigados. Sabe qual era o maior castigo para mim? É que nós tínhamos uns filmes que eram passados sempre aos fins de semana. E tinha um seriado, por exemplo, Maravilhoso Mascarado, Zorro. E perder um filme daquele, um capítulo daquele, era um maior castigo. Então nós não trabalhávamos mal, não agíamos mal, porque sabíamos que o nosso castigo nunca apanhamos, ninguém nunca encostou a mão na gente. Viu? Nós éramos filhos dos outros, mas nunca ninguém nos encostou a mão lá. Nós éramos respeitados na nossa individualidade. Agora, éramos castigados. Eu, por exemplo, era castigado, gostava muito de futebol, era castigado no futebol ou no cinema. Não me lembro de roubos, nós não tínhamos juízes. A propósito disso, Manuel de Almeida recebeu, poucos anos depois que a escola começou a funcionar, ele recebeu uma proposta do governo federal para que ele assumisse um santo.
A escola Caio Martins gastava, vamos dizer assim, em moedas, o que equivalia 25 milhões de cruzeiros por ano. O SAM gastava isso por dia. O governo gastava isso por dia. Aí quando foi oferecido ao Manuel de Almeida, ele disse, não, deixa eu ficar com os meus meninos que não são menores infratores. Eu não perco nenhum. E se eu misturar com os do SAM, eu perco os meus e ainda perco os do SAM também, não recupero os do SAM. Quem o convidou foi o Tancredo, que era ministro da Justiça do Getúlio. Então ele falou com o Tancredo, eu para ficar no SAM, eu tenho que acabar com o SAM, porque os funcionários do SAM eram pessoas naquela época que estavam marcados, porque houve uma festa na Embaixada da Itália, da Espanha, lá no Rio, e atacaram a festa lá no Itamaraty, no Rio, no dia da festa da Embaixada da Espanha. E roubaram os escolares, das mulheres, aquele pandemônio, roubaram um assalto tremendo e apagaram as luzes, aquela coisa toda, e nada de descobrir. Então, foram descobrir que os funcionários do SAM mandavam os meninos cometer os assaltos, levavam lá para dentro do SAM, quem podia imaginar que eram os meninos do SAM, e ficavam com o que eles roubavam. Então, essa história é muito coisa antiga, o Tancredo ficou horrorizado com aquilo e chamou o Manuel e disse, não, eu para vir para o Rio, eu tenho que acabar com o SAM, mandar todo mundo embora, né? Seria um problema, seria funcionário, aquela coisa toda. Depois ainda não existia a lei trabalhista, mas já tinha os direitos assegurados das pessoas. Quem deixaria jamais a obra que foi para lá? E aí, você está contente de encontrar um amigo? É sempre uma alegria, né? Ver o irmão de longos anos, né? A gente participou desse processo. Como é que é a história da Mão Calejada? A Mão Calejada, o Raimundo, que presenciou isso de perto, né, Raimundo? Como é que foi a história da mão? O coronel ia cumprimentar o aluno? O Coronel Almeida, como ele sempre dizia, que as grandes economias do mundo começaram na terra. E todas as riquezas vinham da terra. Ele ficava muito entusiasmado quando apertava a nossa mão e a mão estava calejada. Porque era uma atividade obrigatória na escola para todos nós, o trabalho na lavoura. Essa era o nosso primeiro aprendizado na escola, era o trabalho na terra, o trabalho com a terra. Você lembra da doutora Amanda? Lembro, a doutora Amanda, pequenininho, demais, né? Ela é fácil de lembrar, porque ela aplicou um teste de observação, e ela fazia vários testes, e no fim, um dia ela veio me abraçar, cumprimentar, porque eu tinha alcançado o maior índice naqueles testes como observador. Eu era introspectivo, mas eu observava demais. Mas que eu falei que os observadores pequenos, bem que a criança nasce, né? Eu acho que a criança nasce com todas as qualidades possíveis. Depois elas vão sendo aperfeiçoadas, né? Então eu falei hoje, há 6 dias atrás, eu comemorei lá com o pessoal daqui da Caio Martins, no escritório, os 47 anos da Caio Martins. Então eu mandei a história para champanhe pro pessoal lá, os bombons, falei, uma festa lá. E então, eu contei a história, coloquei o retrato lá e comecei a contar a história de cada um dos meninos, né? Então, falando do Raimundo, falei que o Raimundo cantava, né? Cantei a música que o Raimundo cantava, quer dizer, cada uma coisa. E falei uma coisa que é uma verdade. Essas sementeiras, né, aquele caminhão ali, estavam as verdadeiras sementes da obra nascente, né? Que essas sementes transformaram-se aí em grandes árvores e os frutos estão aí, não é? Porque tudo partiu daquele caminhão. Aquele caminhão foi responsável pelo êxito que eu acho mesmo da Caio Martins. Eu falei outro dia, eu francamente, eu não sou modesta não, eu acho a fundação uma das coisas mais certas que existiu em matéria de proposta educacional. É a melhor proposta educacional para a reeducação da criança.
Não existe outra, eu conheço muitas, mas a nossa é absolutamente diferente. Primeiro, que é no meio rural. Segundo, que é o sistema de lar. A criança, ela vai morar num lar, né? E terceiro é a profissionalização. E não tem muro. Não tem muro, Não tem que muro. é muito abrangente. Depois vem para os cursos, né? Então não existe coisa mais certa. Não existe. Se no Brasil, pode estar certo, eu vou falar isso, vocês podem escrever. Esses CIEPs não devem certo, os CIACs não devem certo, os CAICs não devem certo, a própria extinção agora nesse último livro. Eu falava aqui, esses CAICs ultimamente não vão dar certo, porque o menino não fica preso de quatro paredes. Leonardo Caio Martins, Esmeralda, né? O menino lá, ele nada, ele sobe na árvore, você foi pra lá, subia na árvore, você brincava, você ia pra lá, você tinha amigos, você ia na casa de um, na casa de outro, tinha uma vida normal. Agora, essas obras arquitetônicas, como são os CIACs, os CIEPs, os CAICs, são cimento armado. O menino não fica preso ali. O menino fica ali enquanto está esperando o lanche, vendo uma televisão, joga uma bolinha, vai embora. É como se fosse desvalido só de 8 às 18. E agora, olha o erro. Essa verba incrível que gastaram com essas obras arquitetônicas, tremendamente caras, né? Faraônicas. E agora vão virar presente de grego, porque não existe verba. O interior está mandando menino de ônibus para ficar lá nos CAICs. Cidade que não tem verba nenhuma está mandando menino lá dentro do ônibus para ir para lá, porque essas obras são obras que ficaram fora da periferia da cidade, né? Então tem que mandar menino para lá. Olha, quem vai aguentar uma coisa dessa? Então o menino não fica. Agora eu passo que a nossa obra é uma obra modesta, o governo, se quiser, pode aproveitar muitos terrenos ociosos que existem no Brasil aí de fora a fora. O sistema de lar é o sistema racional, que é quem perde uma casa, só na outra casa pode ser feliz, né? E a profissionalização. Então, é o segredo. Eu falei com o ministro da Justiça, o Maurício Correia. Posso dizer? Dona Márcia, tem uma coisa interessante. Quando ele falou na educação, tem um fato que marcou muito meu irmão, o Zezé, que era da turma dos 18. O Raimundo deve se lembrar disso. Eles saíram uma vez, o Zezé, o Chebrel, a Genô, e pegaram aquela estrada da pedreira e subiram a pedreira e passaram lá pro lado do arroio. Foram buscar manga lá no arroio. E quando eles voltaram de lá, eu sei que eles perderam, né? E à tarde não chegou no lar, o chefe ficou preocupado e foram conversar com o diretor. Então saiu o seu Edson, aquele povo todo atrás dele, para ver se achava. Estava Domingos, Joãozinho, Zezé, o Chebrel, Natanael, e foram achar esses meninos lá 11 horas da noite. O seu X, quando ele localizou, meu irmão conta coisa muito cômica. Ô, Edson, achei a macacada. Estava todo mundo dormindo, esse terceiro cheio de manga, aquela coisa toda. Aí seu X trouxe os meninos, e chegaram lá, levaram os meninos para o lar primeiro. E me parece que um tal de seu Maximino, um sargento que tinha lá, Maximino, ele chegou perto dos meninos e falou assim: vocês são ladrões. Aí o meu irmão maiorzinho falou: ladrão não sou não. Não, vocês estavam roubando, mano. Falou: roubando não, nós fomos. Ah, mas vocês são donos lá da fazenda? Não, mas nós fomos lá e apanhamos a manga. Ladrão não somos não. E ele repetiu que eles eram ladrões e falou: quando o seu Manel, meu irmão chamava o coronel, o seu Manel, quando o seu Manel chegar aqui, eu vou falar com ele que o senhor não chamou de ladrão e eu não sou ladrão. E coincidentemente, no meio da semana, o coronel chegou. E meu irmão trabalhava na carpintaria, ele era o carpinteiro, depois foi o bandeirante, com 15 anos, foi apucariante. O coronel chegou e ele falou: seu Manel, nós fizemos uma coisa errada. Falou: o que foi? Nós saímos daqui, fomos apanhar manga lá no arrojo, perdemos lá, e eles foram nos encontrar à noite. Quando nós voltamos, o senhor Maximino me chamou de ladrão. E eu não sou ladrão, não fiquei satisfeito com isso. Aí o coronel pegou e falou com eles: sério, vocês realmente erraram, vocês não eram donos lá da fazenda, vocês tinham que pedir pelo menos autorização, não é por aí. Conversou com eles tudo direitinho e depois chamou o Maximino. E perguntou ao Maximino se ele havia chamado os meninos de ladrões. Ele falou: chamei porque eles são ladrões. Ele falou: então amanhã você se apresenta no Estado-Maior, porque você não ainda conseguiu perceber a sua função como educador. Jamais se educa o menor chamando de ladrão. E esse chefe foi embora no dia seguinte.
Ele socorreu com meu irmão, o Zezé. As netas aí, tá pra... Foi feito o primeiro filme da escola. Você fantasma? É. Quando foi feito o filme? Bem, quando se fez o filme Farid, tinha um homem. Naturalmente teve o acompanhamento do Manuel em todos os lugares. Foi no Cariminha, foi lá no Urucuí.